Olá a todos. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre Blaise Pascal, um grande filósofo do século XVII, contemporâneo de nada mais nada menos do que René Descartes. Pascal se inscreve faz parte dos filósofos racionalistas modernos, mas ele representa na modernidade uma nota dissonante. Ele é francês, ele foi um grande físico, matemático, teólogo, filósofo. Ao mesmo tempo que foi um grande homem de ciência, um cientista, ele foi um místico ao mesmo tempo. Ele era cristão. Ele criou a primeira calculadora manual, se tem notícia historicamente, para ajudar o pai nos negócios. Foi um gênio precoce. Isso aos 16 anos de idade já. Morreu de cefaleia, uma dor de cabeça, uma enfermidade, né? Dores de cabeça muito fortes. E foi marcado por grandes experiências místicas ao longo da sua vida. Ele era um homem profundamente religioso e de fé, e ao mesmo tempo um homem profundamente racional. Pois bem, Pascal vive no contexto da modernidade, mas ele representa uma nota dissonante, como eu já falei. Representa um grito de protesto, porque ele critica o exagerado racionalismo moderno, aquele racionalismo que tem a pretensão de explicar toda a realidade, que tem a pretensão de dissolver toda a realidade nos limites da razão. Achar que tudo que transcende a razão é irracional, é ilusão, é fantasioso. Então é dele aquela famosa frase: o último passo da razão consiste em reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Então ele reconhece o valor da razão, aceita o domínio da razão nas ciências, mas ao mesmo tempo ele afirma que tem realidades que estão acima da razão, que não são contra a razão, mas transcendem a mera razão. E aí ele vai de encontro, né, os racionalistas daquele tempo, sobretudo Descartes. É um grande pensador, realmente. Então, para Pascal, existem duas formas de conhecer a realidade. Existem as realidades racionais, que o homem pode conhecer por meio da razão, que ele dá o nome de espírito de geometria, ou espírito geométrico. E existe o espírito de finura. Então, o homem não é só razão, o homem também tem uma dimensão que é o sentimento, que é a intuição, que é a fé. Então, existem muitas formas de conhecer a realidade. O conhecimento científico, racional, é uma das formas do homem conhecer a realidade. Mas acima disso existem o conhecimento religioso, o conhecimento intuitivo, o conhecimento por meio dos sentimentos. Então, não se pode aprisionar a realidade só nas grades da razão. Então, Pascal, para ele, o homem tem essas duas dimensões, dessas duas formas de conhecer a realidade. O espírito de geometria, que é a razão, o espírito de finura, que é a dimensão emotiva do ser humano, a dimensão dos sentimentos, a dimensão intuitiva. Muito bem. E como ele entende o ser humano, Pascal? Para ele, o ser humano é um misto de grandeza e miséria. Todo homem é miséria e grandeza. O homem não é só miséria, só um ser frágil, pecador. O homem, ele é grandeza e miséria ao mesmo tempo. Ele existe nessa tensão. Todo ser humano. Qual é a grandeza do homem? O homem é um ser racional. O homem é o ser mais frágil da natureza, é verdade. Mas ele é racional. O homem sabe que vai morrer. O homem tem consciência. O homem se autoconhece. Os outros animais, por mais poderosos que sejam, mais do que o homem, mais fortes, eles não têm consciência. Eles não têm razão. O homem tem. Por isso que ele é grande. É grande e é miserável ao mesmo tempo. Né? É frágil. Nossa razão é limitada. Nossos sentidos nos enganam. Por isso que o homem precisa do auxílio da fé para compreender
o grande enigma que é ele mesmo. O homem é um mistério para ele mesmo. E como é que esse mistério, quem é o homem? Como responder a essa pergunta? Quem sou eu? Para Pascal, a revelação cristã é quem vai dar essa resposta. Não basta a razão. É preciso a revelação sobrenatural, não é? Ou seja, Cristo. Cristo é quem revela quem é realmente o ser humano. Nesse sentido, Pascal se antecipa ao que vai dizer o Concílio Vaticano II, aquele grande concílio que teve da Igreja Católica. Somente à luz do mistério do Verbo encarnado, o mistério do homem se esclarece verdadeiramente, totalmente. Então, as ciências humanas ajudam a compreender o mistério do ser humano. Mas, segundo Pascal, só a luz de Cristo. Cristo revela ao mesmo tempo a grandeza e a miséria do homem. Por isso que a fé é muito importante. A fé, ela não é contrária à razão, mas ela está acima da razão. Ela não humilha a razão também. Ela eleva a razão. A razão humana reconhecer que há coisas que a ultrapassam, não é porque ela é impotente. Pelo contrário, esse reconhecimento humilde potencializa, eleva a razão do homem. E faz ela transcender, faz ela voar para horizontes que somente a razão, a técnica, a ciência é incapaz de conduzir o ser humano. Então, Pascal defende uma razão aberta ao mistério, aberta às realidades transcendentes. Porque a razão é limitada mesmo no mundo físico. A razão é limitada. O conhecimento científico é limitado. E é baseado em hipóteses. Por isso que é progressivo. A ciência não pode se tornar um dogma. E faz parte da natureza dela ser parcial, ser limitada e estar sempre em progresso. Por isso que nós devemos agradecer aos cientistas da antiguidade, mas não dogmatizar suas teorias, deixar que a ciência progrida cada vez mais. Já as verdades da fé, elas são intactas. As verdades da fé não mudam. Por exemplo, para os cristãos, Jesus é Deus. Isso não vai mudar nunca. Porque não é uma verdade científica, é uma verdade de fé. É um dogma de fé. Então, como Pascal compreende a relação entre fé e razão? A razão, a ciência, ela é progressiva. Ela evolui, ela é baseada em hipóteses. Já a fé não, é baseada em dogmas, em verdades intocáveis, que formam a identidade da fé religiosa. Mas não estão em contraposição, não são inimigas. Se complementam. Se complementam e a fé vai mais longe. A fé vai mais longe e potencializa. Onde a razão não chega, a fé conduz, eleva a racionalidade. Então há uma razão aberta ao mistério. Sobre o divertimento, é um tema muito interessante. Pascal tem uma visão negativa do divertimento. Ele dizia que o homem procura o divertimento para fugir da realidade trágica da vida. Para deixar de pensar nele mesmo, deixar de pensar que vai morrer, deixar de pensar que vai ficar triste, que tudo vai acabar no túmulo. Por isso o homem procura o divertimento, para deixar de pensar na sua existência humana. Pascal dizia, muito interessante, ele dizia, não é, eu valoro a ciência, eu valorizo a ciência, mas não é a ciência que vai me consolar da dor e da morte, é a graça de Deus, é a fé. Muito bonito quando ele afirma isso, nas suas obras. Pascal elaborou uma grande obra, ele tem muitas obras, assim, obras significativas. Uma delas, os pensamentos. Ele queria fazer uma apologia do cristianismo. Só que aí ele morreu muito precocemente. E o que encontraram foi fragmentos. E esses fragmentos são o que nós temos hoje. E o livro, esses fragmentos, se intitulou essa obra dele. São pensamentos soltos, fragmentados. E nesse livro a gente encontra o famoso argumento da aposta. E quando ele escreveu os pensamentos foi para rebater e combater os ateus e agnósticos. Então, o que é esse argumento da aposta? Crê ou não crê em Deus? Deus existe ou não? Pascal diz o seguinte, vejam como é interessante.
Se Deus existe, e eu levo a vida aqui na Terra fazendo bem, sendo honesto, e eu morrer e me deparar realmente que Deus existe, eu ganhei tudo. Mas se eu levei a vida aqui na Terra fazendo bem, praticando a justiça, sendo honesto, e eu, depois da minha morte, eu descubro que Deus não existe, que lá do outro lado não tem nada. Pascal diz, não se preocupe, você não perdeu nada em ter sido honesto, em ter sido uma pessoa correta. Então é preciso apostar na existência de Deus, porque você não perde nada com isso. Se ganhar, ganhou tudo. Se perder, mas não perdeu nada. Você não perde nada em ser bom e ser honesto, em viver bem neste mundo. É o famoso argumento da aposta que Pascal descreve nesse livro, Os Pensamentos, dentre outras coisas. Então ele vale a pena ler essa obra, é muito saborosa, e é isso que eu tinha para dizer, partilhar com vocês hoje sobre o pensamento deste grande filósofo, o grande nome da literatura francesa também, do século XVII. Compartilha aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e não esquece de dar aquele like bem legal.